Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre a matriz de risco e o inventário de risco. Será que são a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Vamos lá, vamos ver o que são cada uma delas. Então vamos lá, qual é a diferença entre matriz de risco e inventário de risco? Bom, vamos lá, a matriz de risco é uma ferramenta de gestão dos riscos, também conhecida como matriz de probabilidade. Ela normalmente é usada para determinar o risco, né, risco em negócios, o risco em acidente de trabalho e em outros. Né? Na verdade, se usa matriz de risco para várias situações diferentes e existem várias matrizes de riscos diferentes também, né? Como a matriz GUT, matriz BS 8800, matriz de risco da AIA, matriz de risco HRN, né, que é muito usado para fazer avaliação de risco e consequência lá na NR12. Né? E como é que ela funciona? Ela funciona avaliando normalmente duas coisas: probabilidade e também consequência ou impacto. Quanto à probabilidade, a pergunta a ser respondida é o seguinte: quais são as chances de alguma coisa não sair conforme o planejado? Quais são as chances? E aí você tem uma chance pequena, média ou grande. E se essa coisa sair errado, né? Se der errado, qual é a consequência ou impacto? Ou seja, quais são os efeitos se alguma coisa der errado? E aí, quando a gente fala de efeito, também, né, nessa questão de consequência ou impacto, efeito, você também normalmente tem pequeno, médio ou grande. Existe obrigação legal de utilizar a matriz de risco? Tão logo o PGR entre em vigor, né, o PGR vai exigir sim que a gente se faça o uso da matriz de risco. Na verdade, a gente vai fazer a matriz de risco para o GRO, para a gestão dos riscos. Mas essa informação também vai aparecer no PGR. A NR1, a nova NR1, ela diz que para cada risco deve ser indicado o nível do risco. E esse nível do risco vai ser determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde com a probabilidade ou a chance de sua ocorrência. Então, olha que coisa. Se você tem na sua empresa um trabalhador que está exposto a 5 riscos diferentes, a norma é muito clara. Para cada risco deve ser indicado o nível do risco. Então, para cada risco, você vai ter que passar esse trabalhador paradigma na matriz de risco uma vez. Então, para cada risco, ele vai passar na matriz de risco pelo menos uma vez. E uns exemplos de matriz de risco. Vou trazer aqui uma bem comum. É claro que existem vários modelos, né? Inclusive no nosso curso a gente trabalha com a matriz da AIA e com a matriz BS 8800, né? No nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR, né? Mas essa aí também é muito válida. Ela trabalha com a consequência e com a probabilidade. Inclusive a gente fez um artigo utilizando essa matriz de risco, aplicando ela em 4 situações diferentes. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí você pode ir lá dar uma lida nesse artigo, onde a gente aplica ela em 4 situações diferentes, que vai dar para você uma ótima ideia de como utilizar a matriz de risco e de como diminuir a subjetividade. Porque ela é qualitativa. Então, ela sendo uma ferramenta qualitativa, acaba ficando a depender da interpretação do profissional, se a consequência é alta ou baixa, se a probabilidade é alta ou baixa. Então, lá no artigo, a gente fala até sobre como você diminuir a subjetividade no uso da matriz de risco. Ok, agora, já que a gente já viu sobre a matriz de risco, vamos observar um pouco agora sobre o inventário de risco. Né? O que é o inventário de risco? Bom, vamos lá. Inventário de risco. Um inventário é o processo de levantar os bens de uma pessoa após a sua morte. Né? Você já viu lá os inventários de bens?
é levantar os bens da pessoa após a sua morte. Mas existe também o inventário de risco. O que é inventário de risco? É o processo de levantar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Então, essa é uma definição aceitável do que é um inventário de risco. Levantar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. E como o inventário de risco funciona, né? O que deve ter nele? Segundo a NR1, no inventário de riscos ocupacionais, deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambiente de trabalho, é você descrever como os processos e ambiente de trabalho, é você descrever quais são as atividades que o trabalhador exerce, é você descrever os perigos de possíveis lesões ou agravo à saúde dos trabalhadores, e fazer isso com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, com a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos e a descrição das medidas de controle que já foram implementadas. Também tem que ter no inventário de risco os dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, também no inventário de risco tem que ter as medições. Isso, se o trabalhador estiver exposto, claro, aos agentes que possuem limite de tolerância, tem que fazer as medições. E fala também que ainda no inventário de risco deve conter os resultados das avaliações ergonômicas da NR 17. Ainda no inventário de risco, deve conter a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para a elaboração do plano de ação. E essa classificação, ela é muito também ajudada pelo uso da matriz de risco. Porque quando a gente faz a matriz de risco, a gente vai dar um nível do risco para cada risco. E aí, quando a gente dá esse nível do risco, ajuda a gente a priorizar melhor o plano de ação e as medidas de controle. Então, você faz a matriz de risco, obviamente, você vai tender a trabalhar com mais foco, com mais energia, no controle daqueles riscos que são maiores, que são mais graves. Então, até nisso, a matriz de risco ajuda a gente. Ou seja, a matriz de risco ajuda no inventário de risco. E também os critérios adotados para a avaliação dos riscos e tomada de decisão. Vai avaliar os riscos como? Tem que descrever também no inventário de risco. Existe obrigação legal do inventário de risco? Sim. A própria NR1 diz que os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. E agora vamos a um momento de fortes emoções aqui. Vou apresentar para você alguns exemplos de inventário de risco. Bom, primeiro esse aqui, que é do colega Ivomar, né? Essa parte do inventário de risco dele está focada em alguns agentes, por exemplo, umidade, né? Qual é o possível dano da umidade? Doenças dérmicas, tarará. Quais são os padrões legais? Quais são os limites de exposição, limite de tolerância para a umidade? Não há fonte geradora, a água proveniente de, aí vai descrever aqui, trajetória, via de absorção, contato dérmico e por aí vai. Intensidade de concentração, técnica de avaliação utilizada, é qualitativa. Nestor, mas a umidade é qualitativa? Sim. Não existe limite de tolerância para a umidade, então ela é qualitativa. Tipo de exposição habitual e permanente. Então, essas são algumas das informações que a gente já viu que realmente o inventário de risco exige. E também, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinha num outro inventário de risco. Esse aqui é o que está lá no nosso curso, Descomplicando o GRO e o PGE. Todo mundo que faz o curso baixa esse inventário de risco para poder usar no seu ambiente de trabalho, né, que também tem todas as informações que a NR1 pede para inventário de risco e ainda outras informações a mais que a gente julgou necessária, a gente colocou tudo nesse inventário de risco aí.
Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui onde eu estou passando o mouse é o índice de prioridade da AIA. O que é um índice de prioridade? É justamente uma matriz de risco, exatamente. A gente fez, né, a avaliação de um risco usando a matriz de risco e a gente coloca o resultado da avaliação do risco na matriz de risco aqui, né, para ajudar a gente a quê? A priorizar as medidas de controle. Então, quando eu disse para você que quando você faz a matriz de risco, você pode e deve usar essa informação no inventário de risco, é disso que eu estou falando. É que o seu resultado, né, o resultado que fizer na matriz de risco, ele vem também para o inventário de risco. E claro, existem várias outras informações aqui, mas eu não quero que o vídeo fique longo. Se você se interessar em conhecer o inventário de risco, em baixar o inventário de risco, né, aliás, no curso a gente tem vários, né? É só você ir no link que está na descrição para você saber mais sobre isso. Até porque a ideia desse vídeo aqui não é nem ficar mostrando um modelinho, é falar da diferença entre um e outro. Então, concluindo aqui, a matriz de risco ela pode fazer parte do inventário de risco e não o contrário. Né? Como a gente até viu no nosso exemplo que a gente mostrou, né, você faz o uso da matriz de risco e aí vai sair um valor que a gente pode usar esse valor para fins de determinar a priorização, e você vai pegar esse valor da matriz de risco e colocar dentro do inventário de risco, e não o contrário. Bacana? Matriz de risco, em linhas gerais, matriz de risco é para você determinar a probabilidade da exposição e a consequência. Inventário de risco é para você levantar todos os riscos do ambiente de trabalho, e todos dois, né, vão desembocar em usos de planilhas, por exemplo. É claro, também, você pode também ter matriz de risco, inventário de risco em software, né? Já tem várias empresas que trabalham com isso, inclusive a empresa E-Social Brasil. Vou colocar o link aqui abaixo, se você quiser saber sobre o software deles. É só você clicar no link que está na descrição deste vídeo. Espero que você tenha gostado de ver um pouco mais, né, sobre a diferença entre matriz de risco e inventário de risco. E a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Falou!